Estamos aqui hoje na DII, na Delegacia de Infância e Adolescência, mais precisamente no gabinete da titular, doutora Daniela Graça, que tem feito um trabalho fantástico, operacional toda. Doutora Daniela, prazer enorme estar aqui com a senhora, muito obrigado por nos receber e a gente poder conversar um pouco, né, dessa situação tão periclitante, podemos dizer assim, né, onde o adolescente, o jovem, que aí aumentando essa violência, essa participação na violência aqui na nossa capital. Boa tarde, doutora Daniela. Boa tarde, Frota, é um prazer estar aqui no seu programa. Prazer nosso. Boa tarde a todos. Doutora Daniela, vamos começar, o assunto é grande, é muito, né? Como é que a senhora tem visto já à frente dessa delegacia como titular o crescimento, né, dessa violência praticada pelo adolescente, não só pelo sexo masculino, mas também a participação também crescente do sexo feminino? Como é que a senhora tem visto tudo isso, doutora? Sempre crescente, né? A gente vê com muita preocupação no que tange a base familiar, porque normalmente os adolescentes que entram em conflito com a lei são adolescentes oriundos de famílias desestabilizadas, né, que já vêm por problemas anteriores e que a cada dia mais vêm participando dos atos infracionais, inclusive, e o que nos deixa mais sobressaltados, são aqueles praticados com violência e grave ameaça, né? No caso do roubo, no caso de homicídio, no caso de latrocínio. O roubo continua sendo a maior infração chegada aqui, doutora? Sim, a nossa delegacia, o carro-chefe dela é o roubo, né, praticado por adolescentes, e temos diversos roubos na cidade. E esse roubo com aumento também da violência? Sem dúvidas. Os adolescentes, atualmente, eles praticam roubo com faca, praticam roubo com arma de fogo. Muitos deles, né, já estão faccionados, né, e isso nos preocupa bastante. Doutora, e no que diz respeito a esse ato infracional, né, esse roubo, há celulares ou roubos mais perigosos, como um estabelecimento comercial, né, residências? Nós temos roubos de residências. Há poucos dias eu investiguei uma família que foi vítima de um roubo praticado por adolescentes, em que as vítimas foram, inclusive, amarradas dentro de casa, né? Houve humilhação, houve tudo, né? Acontece de tudo, né? Agressão física, humilhação, violência, né? A cada dia que passa, o roubo tem ficado pior, né? A senhora conseguiu descobrir, elucidar, apreender? Todos identificados. Todos identificados. Todos. Doutora, qual tem sido o critério dessa delegacia no que diz respeito a esses inquéritos, né? Eu acredito que a senhora deve estar com um volume, aí tiver papelada na sua mesa, muito grande. Como é que está o andamento nessa pandemia, onde a gente vê a justiça também praticamente parada, trabalhando em home office, mas parada, né? Como é que está toda essa... Não há um acúmulo desse trabalho aqui dentro da delegacia? A Polícia Civil não parou em nenhum momento, né? Aqui na delegacia não existe revezamento, né, de delegados e escrivães. A nossa equipe de investigação está na rua todos os dias, diuturnamente, combatendo a criminalidade, né? Os nossos procedimentos, as nossas investigações, elas têm tido o seu andamento praticamente normal, né? O curso dela segue, e como costume aqui meu na administração, atos infracionais praticados com violência ou grave ameaça são a prioridade da delegacia na investigação. Delegada, e no que diz respeito à estrutura, já falando na estrutura que a senhora tem hoje, né, a seu serviço, na logística, no efetivo, a senhora se dá por satisfeita, mesmo tendo aumentado o trabalho dessa delegacia? Olha, a Polícia Civil, ela teve um incremento, né, de servidores, né, tanto de agentes como de delegados, como de escrivães, que são os oficiais de polícia. Então, atualmente, para servidores, estamos com um número satisfatório, sim, na investigação. O incremento é sempre bem-vindo, né? Eu acho que em qualquer polícia do país, certeza, porque a criminalidade ela vem avançando. Então, quanto mais tecnologia nós tivermos ao nosso dispor para as investigações, mais efetividade nós vamos conseguir. Delegada Daniela, a senhora falou agora há pouco, né, de faccionados. Hoje nós temos implantadas aí 7 facções no Estado, pelo menos é o que se comenta, né? Isso contribuiu na cooptação, no aumento do ato infracional dos nossos jovens, dos nossos adolescentes aqui na capital? Sem dúvida nenhuma, demais. Nós temos adolescentes, em sua grande maioria, aqueles adolescentes reiterados, né, com várias entradas na delegacia, por crimes com violência e grave ameaça, são faccionados, e eles não têm
problema nenhum em confessar isso aqui para a gente. Eles, abertamente, eles são muito assim, disseminados, eles estão aí, não estão nem aí para o que está acontecendo, se são apreendidos, daqui a pouco nós estamos liberados, muitas das vezes são agressivos, né? A senhora deve ter constatado já isso aqui na delegacia. Sim, para lidar com o adolescente, você tem que ter perfil, né? O adolescente, normalmente ele já vem de uma criação sem limite na sua residência, e ele acha que a prática de crimes e a apresentação deles à polícia, à justiça, vai acontecer e que nada vai acontecer com eles. Porém, eles se enganam, porque nós temos a internação provisória, a delegacia é rígida com relação a isso. Bateu um adolescente aqui, deu entrada, e o crime é praticado com violência ou grave ameaça, é um ato infracional nesse sentido, a delegacia imediatamente vai representar pela internação provisória desse adolescente, vai dar cumprimento a esse mandado, né? E o adolescente ele tem que ter consciência de que existem consequências para os atos que eles praticam. Delegada, a senhora nunca temeu no interrogatório aqui poder conversar, porque nós sabemos que tem adolescentes desrespeitosos, né? Frios. Né? Como é que a senhora lidar, muitas das vezes, com alguns que realmente, né, parecem que ninguém existe, só eles estão ali e fazem e acontece do jeito que eles acham que pode ser feito? Como é que a senhora lidar com esse pessoal? É complicado. Você tem que respirar, né, na verdade, e se concentrar no seu trabalho. Você tem que simplesmente pegar aquilo que você precisa para a sua investigação, né, fazer aquelas perguntas formais. A senhora nunca fica sozinha com ninguém aqui, né? Não. A gente tem, inclusive, a gente trabalha armado, né? A escrivã trabalha, todo mundo trabalha armado. A senhora já foi desrespeitada, delegada? Várias vezes, mas só que sempre que há um desrespeito, a gente chama o feito à ordem, né? A gente não deixa que o desrespeito do adolescente passe por cima da nossa autoridade como policial. A senhora já percebeu nesse desrespeito que, às vezes, até mesmo para intimidar, para poder... Sem dúvida, mas eles não conseguem. Eles tentam, mas aqui não tem intimidação. A gente vai fazer o nosso trabalho independente daquilo que o adolescente faça. E se ele ultrapassar o limite do desrespeito, ele vai ter contra ele outro procedimento lavrado. Delegada Daniela, em cima disso que a senhora está falando, né, dessa dificuldade que é de lidar com esse jovem, com esse adolescente, que já está aí perdido mesmo, ninguém vê ressocialização, né, há toda uma necessidade de se usar também do psicológico. A senhora tem essa estrutura de pessoal para tratar, para lidar com esses adolescentes aqui na delegacia? Porque muitos deles demoram aqui, né, enquanto há todo o procedimento. Olha, infelizmente, a Polícia Civil ela não dispõe, né, porque o trabalho de ressocialização ele não é da Polícia Civil, na verdade, ele deveria ser no cumprimento da medida de internação, junto aos centros de ressocialização. Então, a Polícia Civil ela não dispõe de equipe que possa acompanhar aquele adolescente que foi flagranciado, por exemplo, num crime de roubo, né? Ir à residência dele, fazer aquele atendimento psicossocial, né? Para que veja as condições da casa dele, dos parentes dele. Isso a Polícia Civil não tem. A maioria vem de uma família desestruturada, não é verdade, delegado? A grande maioria, eu acho que 80%, 90% já vem numa família desestruturada, em que os pais ou já se envolveram no crime, ou convivem com o crime diretamente, usam drogas, substâncias ilícitas, né? Ou então, aqueles que não vêm do crime são oriundos de, normalmente, mães solteiras, coitadas, que precisam trabalhar, moram naquela área mais carente, e aí as facções criminosas elas se aproveitam disso para pegar os adolescentes. Delegada, nós sabemos que geralmente acontece naquelas famílias mais humildes, mais carentes da nossa periferia. Aqui tem chegado casos de família de classe média, de classe alta? Eventualmente, sim. Nós já tivemos adolescentes também, com ótima condição financeira, que praticava roubo com a caminhonete do pai. Por hobby ou porque necessidade não era? Como é que era visto tudo isso, delegada? Ele usava drogas, e aí ele ficou amigo, vamos dizer assim, de um adolescente que trabalhava no tráfico e vamos roubar juntos. Delegada, aconteceu. A senhora falava, né, que hoje há toda uma situação desses adolescentes aí faccionados, né? Esse comando vem de dentro do IAPEM ou há situações criadas aqui fora? O grande comando vem de dentro do presídio, né, para os adolescentes. As grandes ordens vêm de dentro do presídio, eles possuem, né, outros integrantes das organizações criminosas do lado de fora dos presídios,
e que passam as ordens aos adolescentes. E alguns deles têm contato direto com presidiários de dentro do IAPEM. A senhora me falava em off aqui um caso muito excepcional de um adolescente, né, que comanda, dono de uma boca de fumo, que andava com segurança, que cometia homicídios. Como é que toda essa história? Só para que a gente possa ter a ideia da dimensão da ação desses adolescentes. Nós tivemos um adolescente aqui que ele tinha 15 anos de idade, veja só, 15 anos. Ele trabalhava em plantão na boca de fumo, né, distribuindo drogas e efetuava, né, o serviço, vamos dizer assim, de matar as pessoas que queriam tomar aquela boca de fumo. Então, ele recebia a ordem... Na disputa do território, né? Na disputa do território. Ele recebia a ordem e ele executava em plena luz do dia, né? Ele executou 2 pessoas e quase matou uma terceira. E nós identificamos esse adolescente, fizemos toda a investigação. Ele chegou à delegacia por conta desses crimes, não? Chegou à delegacia por conta desses crimes. Ele não tinha, até então, nenhum tipo de entrada aqui na delegacia. E nós investigamos e conseguimos a internação provisória dele, posterior internação mesmo para o CESEM, né, desse adolescente. Ele continua internado? Olha, ele tinha sido liberado, né, posteriormente, e logo depois da liberação dele, ele veio apresentado novamente num roubo bem relevante, em que havia veículo roubado, pistola .40 com ele apreendida. É um adolescente faccionado. E isso a senhora vê, com toda a sua experiência criada de vida, de polícia, né, como um caso já irrecuperável. O rapaz já é bandido desde a primeira comunhão, não tem mais volta, não tem mais jeito. A grande maioria, sim. A grande maioria, sim. Delegado, quando a senhora fala em repreensão, né, em apreensão, a gente lembra aqui o CESEM, que toda a vida foi um lixo, né, totalmente insalubre. Eu cheguei a visitar várias vezes, até com a época com o juiz Luciano Assis, e nunca se teve jeito, ou seja, o braço do Estado nunca chegou lá e nunca cumpriu o seu verdadeiro mistério, que é a ressocialização. Como é que a senhora, delegada, vê, né, toda essa situação, essa estrutura, quando a senhora apreende aqui um menor por um crime e tem que colocar lá dentro do CESEM, onde para a gente é uma escola do crime? Na verdade, daqui da delegacia, normalmente eles vão para o CIP, né, que é o Centro de Internação Provisória, e do CESEM eles vão quando a gente cumpre os mandados decorrentes de internação. Né, de sentença transitada em julgado. Eu acho assim, eu acredito na ressocialização, eu acho que ela deve existir. Já viu algum? Já vi, já tive uma diretora lá no CESEM também, uma gerente, né, que trabalhava com essa ressocialização lá dentro, né, e que nós colhemos frutos. Inclusive, nós tivemos uma vez uma doação de bicicletas até na delegacia para adolescente que foi ressocializado, que estava trabalhando com venda de salgados. Só que é muito difícil, não vou negar que é muito difícil a ressocialização, mas se a gente não acreditar nela, né, é verdade, o mundo não vai ter jeito. Tem que persistir. Então, eu acho que nós devemos, sim, o Estado como um todo deve investir na ressocialização, não só do adolescente, mas como trabalhar na base daquela estrutura familiar. Para que isso aconteça, né? Delegada Daniela, nós vamos num pequeno intervalo comercial, né? Nós estamos conversando aqui com a delegada Daniela Graça, titular da DIA, Delegacia da Infância e Adolescência. É só um minutinho, já já a gente está de volta. Fica ligado nesse papo fantástico aqui. Voltamos já. Momentos inesquecíveis com boas companhias merecem um bom vinho. Vinho Pérgola, paladar macio, doce e persistente. Um sabor inconfundível, perfeito com massas, queijos e carnes. Vinho Pérgola, uma experiência única para momentos especiais. Disponível em supermercados e mercearias perto de você. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Aprecie com moderação. Estamos de volta, conversando aqui, batendo esse papo maravilhoso com a delegada Daniela Graça, que é titular da DIA. Delegada, voltando aqui àquele assunto da família, a senhora vê meia culpa da família nessa situação do nosso adolescente hoje? Sim, sem dúvida nenhuma. São famílias em que os responsáveis legais não exercem o seu papel de educar os seus filhos e de dar limites a eles. Eu sempre digo o seguinte, é melhor que seu filho chore em casa do que depois chore numa unidade policial. Então, o pai e a mãe, ele precisa ter pulso com o adolescente, saber dizer não, saber dar limite ao adolescente que está em casa,
para que depois ele não caia no mundo do crime e venha chorar no CESEM, no CIP e na unidade policial. Essas criações mudaram muito. Todos os adolescentes que chegam aqui, delegada, no geral, são usuários da droga? Grande maioria, sim. Grande maioria. Tanto os meninos como as meninas? Sim, sem dúvidas. Há uma situação de silêncio entre eles, delegada, como adulto? A senhora vê que, às vezes, se protegem quando do cometimento do crime, para que não avance, que não inquiete uma situação mais grave para eles? Ah, sem dúvidas. Eles tentam negar, eles tentam inventar comparsas que não existem, mas a investigação ela fala por si só e a gente sempre, na medida do possível, a gente sempre consegue ter a verdade dos fatos na nossa investigação. Delegada Daniela, só para esclarecer um pouquinho o nosso público, como é que é todo o procedimento? Um menor, um adolescente desse, ele é pego na rua, cometendo um crime, lá num flagrante, bem trazido para a delegacia, muitas das vezes pela Polícia Militar, que faz ali um trabalho ostensivo, e aqui a senhora toma de conta. Qual é o procedimento a partir de então dessa delegacia? O adolescente é apresentado no plantão, né? E ele vai ter contra ele, em seu desfavor, lavrado auto de apreensão em flagrante, que é o nosso flagrante aqui na DEIAI. Entendi. Lavrado o flagrante, o delegado ouve as partes, né? Verifica o que aconteceu, se de fato é um flagrante. Sendo um flagrante de roubo, por exemplo, ele vai comunicar ao Ministério Público, à Justiça e à Defensoria Pública. Enquanto isso, está recolhido Ele aqui? está recolhido na delegacia. Quando ele é apresentado ao Ministério Público, esse adolescente, o MP vai verificar se ele pode ser liberado, porque a regra hoje, né, é ficar em liberdade, ou se sobre ele poderá recair uma representação de internação provisória. Entendendo pela liberação, o Ministério Público faz a liberação do adolescente e determina a polícia que libere esse adolescente. Entendendo o Ministério Público que ele é caso de internação provisória, né, o Ministério Público representa ao juiz plantonista, via de regra, e o juiz plantonista decide pela internação provisória ou não dele. Decidindo por essa internação provisória, esse adolescente ele é transferido para o Centro de Internação Provisória, que é o CIP. E aí ele pode ficar lá por até 45 dias, sendo que a delegacia ela trabalha no seguinte sentido: fez o flagrante, é um adolescente que está apreendido, né, provisoriamente. Esse procedimento é encaminhado quanto antes para o Ministério Público, a fim de que ele possa oferecer a representação para a ação socioeducativa, para que se tente fazer o julgamento desse adolescente dentro desses 45 dias. No caso do adolescente, como no adulto, há uma situação de se fazer corpo de delito? Sem dúvidas, como um adulto. Eu já acompanhei casos de acompanhamento, de apreensão por militares, e o adolescente se machucar dentro da cela da viatura para, na frente do delegado, né, ofender, acusar os militares que estavam ali, né, fazendo aquela apreensão. Algum caso parecido já com a senhora? Eventualmente tem, mas a polícia ela tem um preparo para conseguir diagnosticar, né, aquilo que é de fato uma agressão para aquilo que é de fato uma fraude. Então, aqui, eles não conseguem obter sucesso com mentira. Delegado, alguns casos que lhe trouxe um choque, mesmo com a experiência, a perspicácia que a senhora tem, em que traumatizou, a senhora teve que parar, não, vamos parar um pouquinho ali para me respirar, para voltar a tratar desse assunto? Tivemos, nós temos um adolescente que ele é bem conhecido, né, no mundo do crime, por assim dizer, dos atos infracionais, em todos os roubos que ele pratica, violento, que viram latrocínios, porque ele faz questão de lesionar para matar a vítima. E aí ele se encontra internado hoje? Não. Se encontra. Se encontra internado. Ele é um adolescente de alta periculosidade. E ele disse para a gente aqui, a gente perguntou para ele, mas se você já conseguiu roubar aquilo que você queria da vítima, a vítima não ofereceu resistência, por que você ainda vai machucar essa vítima? E ele diz, porque eu sempre fui machucado quando era criança. Então, essa situação da criação, quando criança, traz esse transtorno para a vida de adolescente, sim, de juventude, adulta? Sem dúvida. Né? E, delegada, ele ficará lá no máximo 3 anos? Até Pode 3 ser anos. Renovado mais 3 anos? Via de regra, você fica 3 anos, terminou de cumprir essa tua internação. Se decair uma outra sentença por um outro fato, ele vai ficar 3 anos. Um indivíduo como esse, delegada Daniela, a senhora acha que quando liberado não sai para a sociedade com mais raiva ainda? Possível. Mais perigoso?
Mais perigoso, eu acho que não, porque ele já tem uma periculosidade bem razoável. Inclusive, ele ameaçava até os próprios servidores, né, que tomam conta da apreensão dele, da internação dele. Ele, É limite zero. geralmente, quase todos eles também são nesse sentido, tratando aquelas pessoas que estão lá cuidando deles, eles tratam sempre dessa forma, né, delegado? Aqui na delegacia também não é diferente. Não, a gente tem que ter muito preparo para lidar com o adolescente, a gente tem que saber, não, vamos dizer assim, não nos trocarmos, né, com o comportamento inadequado que eles vêm Não apresentando. ficar no mesmo nível para poder não parecer que está ali, não. né, não polemizar como eles querem, às vezes. Exatamente. Né, A gente delegado? faz o nosso trabalho e... E no caso, no que diz respeito a esses adolescentes, quando acompanhados de advogados, como é que está sendo toda essa situação de prerrogativa dos advogados? Sempre foram cumpridas todas as prerrogativas de advogados, né, sem problema nenhum, até porque a delegacia trabalha dentro da legalidade, aqui não se pratica nenhum ato ilegal. Então, quando o adolescente é acompanhado por um advogado, esse advogado vai ter o acesso ao cliente dele, sem problema nenhum, e vai acompanhar o interrogatório. A senhora sente hoje alguma falta na sua delegacia que pudesse vir a contribuir, né, para o interrogatório, para que o adolescente fosse melhor assistido, delegado? Ou não? A senhora tem uma Não, estrutura, nessa tem toda a situação de interrogatório criada? não, porque hoje os servidores que aqui estão, né, são servidores preparados para fazer os atos, né? Tanto a mim quanto os delegados que nós temos aqui na delegacia, os plantonistas, os adjuntos, são delegados que já possuem muita experiência, né, na polícia e possuem experiência especialmente com adolescentes. Familiares que chegam aqui, muitas das vezes, juntos já sabem as coisas. Eu nunca vi um pessoal tão bem de comunicação, né? O adolescente vai apreendido, a família automaticamente já chega até antes Do né, adolescente. do adolescente. Como é que a senhora vê tudo isso? Eles também têm acesso total aos adolescentes, né? Eles têm acesso ao parente deles, eles podem trazer alimentação para os adolescentes, eles acompanham os atos. Atrapalham né? de alguma forma a delegacia? Não. Não atrapalham, porque vai entrar só um responsável legal, normalmente, né? Com o adolescente, seja o pai ou seja a mãe, e vai acompanhar aquele ato policial e sem problema nenhum. A senhora teve problema aqui já de apreensão desses adolescentes em visitas, trazerem algo ilícito para esses? Direto, todo adolescente que chega aqui apreendido, ele passa por revista pessoal. A gente já encontrou canivete, aparelho celular. E quando da visita dos familiares, também não? Não, porque os familiares eles não podem entrar com bolsa, com nada disso. A alimentação a gente verifica, né? Para que não passe nada ilícito para os adolescentes. Hoje a gente vê que essa parte de celas onde eles ficam aqui, né, retidos enquanto a situação de inquérito e tudo mais, delegada, está bem reestruturada. Foi a senhora já que cuidou dessa humanização? Não. Sim, nós tivemos uma reforma no passado nas celas, né? Nós tivemos uma pintura das celas, nós pintamos as grades, nós sempre estamos fazendo manutenção dos ambientes. Aqui a limpeza diária nessas celas, desinfecção total dessas celas. Falando dessa pandemia de infecção que a senhora fala aí, como é que está sendo tratada toda essa situação de EPI para o seu pessoal e para esses adolescentes que aqui permanecem? Então, nós temos recebido, né, álcool 70, luvas, máscaras, temos capotes também para situações mais delicadas, né? Eles estão usando esses equipamentos, delegado? Quando eles vêm sem, a gente tem que dar para colocar neles, né? Não tem como você lidar com adolescente sem a máscara. A senhora tem aqui um quantitativo grande de adolescentes aqui na delegacia ou está sempre tranquila? Não, a delegacia ela não fica com o adolescente por muito tempo. Aqui é só transitório. Eles ficam até quanto Ficam tempo aguardando a decisão judicial, normalmente não passa de 24 horas. 24 horas. Que é aquele tempo, a apresentação, quer seja Lavratura do juízo. procedimento, comunicação ao juízo e a gente aguarda a decisão judicial. Como é que está seu feedback com a promotoria da infância? Ela ocorre, a promotoria da infância é uma promotoria atuante, né? E nós também somos atuantes e nós não temos nenhum tipo de problema com relação aos procedimentos. Os procedimentos hoje... não. Há dilação de prazo sendo feita, há procedimentos sendo encaminhados, nada parou por conta da pandemia. Muitos inquéritos em investigação por conta da delegacia? Sim, nossa investigação aqui não para. Concluídos? Todo mês tem concluídos. A senhora teria um número para a gente desse ano em relação ao ano passado? Como é que a senhora está aí de papel? Olha, esse ano nós tombamos aqui, nós já estamos quase no inquérito 300.
esse ano somente? Quase, né? Estamos já... A senhora lembra do mesmo número, no mesmo período do ano passado? Não. Ano passado eu acho que um pouco mais. Mas pouca coisa. A diferença é de uns 50 inquéritos, é pouca coisa. Então está quase, mas de qualquer forma ainda quase mais teve ou uma menos. baixa, né? Um pouco. Durante essa pandemia, a senhora notou e percebeu que o ato infracional diminuiu ou não? O ato infracional ele continua, ele não diminui, né? Às vezes o que diminui é o registro de ocorrência da vítima, né? Às vezes, deixando bem claro que a Polícia Civil está com BO online para alguns delitos e que, com relação aos delitos que não são abarcados pelo BO online, a vítima pode se dirigir à delegacia mais próxima e fazer esse registro de ocorrência, que a polícia está atuando e ela não parou. Quando a senhora fala no registro de BO, delegada, a gente sabe que a população tem períodos de descrença na polícia, no trabalho da polícia, vê muita burocracia, às vezes também não tem nem como chegar para fazer esse BO. No atual período, na atual gestão da senhora, a senhora tem visto uma participação maior no que diz respeito às pessoas, às vítimas, virem à delegacia fazer a sua denúncia, acreditarem no trabalho dessa delegacia? Sim. Eu acho que sim, porque os BOs não param de chegar, a gente dá um atendimento. A delegacia, importante se dizer, que a DEIAI é uma delegacia saneada. Eu não tenho problema aqui de 2015, de 2016. A DEIAI é uma delegacia que ela trata os problemas na medida em que eles vão acontecendo. A senhora tem um critério para o tratamento a esses problemas? O latrocínio, o roubo mais grave? Como é que a senhora vê? É assim, quando tem um latrocínio, um homicídio, é tombado imediatamente esse procedimento, né? E o roubo, a gente chama a vítima imediatamente, para que ela seja ouvida. Nós temos 2 delegados adjuntos aqui que são muito atuantes também. Então, assim, nós não temos hoje nenhum BO na delegacia que não tenha despacho. A senhora tem tido uma participação da sociedade no que diz respeito à testemunha, a denunciar e ajudar nesses inquéritos, que a gente sabe que é fundamental a participação da população? As pessoas, normalmente, elas têm medo de ser testemunhas, justamente pela facção criminosa, porque elas têm medo de represálias. E, para casos mais delicados, né, a gente tenta proteger essas testemunhas da forma que a gente pode. Né? Nós temos tomado alguns depoimentos de testemunha sigilosa, né? Por quê? Porque para precaver essa testemunha, para que ela possa trazer as informações para a polícia, para que a polícia consiga desvendar a autoria dos atos infracionais sem comprometer o cidadão de bem. Delegado, eu gostaria de agradecer muito. Chegamos a senhora para 2 dias, mas né, a gente tem um tempo a cumprir. Eu gostaria só de encerrar perguntando à senhora, né, a gente viu a senhora falando com muito otimismo. A senhora acredita ainda que tudo isso pode ser mudado? Acredito. Acredito que o Estado ele pode mudar na base. Quando a gente fala em Estado, a gente fala Brasil, governos estaduais, eles podem mudar, sim, o tratamento na base do adolescente. A gente pode ter um acompanhamento basilar, tanto da família quanto do adolescente. E, ainda assim, aquele adolescente que já praticou algum ato infracional, se ele for devidamente acompanhado, se ele tiver aquela possibilidade de exercer cursos, de fazer capacitações profissionais, eu acredito sim na ressocialização. A missão aqui está sendo cumprida. Sem dúvidas. Delegada Daniela, graça, né? É uma graça, viu? Os olhos dela aí, ó, verdes, esmeraldas. Delegada, muito obrigado mais uma vez, né? Um papo fantástico. Nós chegamos, infelizmente, ao final do nosso programa, prometendo voltar amanhã, a partir das 3h30, nesse mesmo canal. Obrigado pela audiência, fique com Deus, porque com Ele nós estamos. Boa tarde.